Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. Não é verdade? Ai, com certeza. Estamos aqui felizes com esse tempo novamente. Hoje nós vamos falar sobre fechar ciclos de dor e de tristeza. O assunto não é tão agradável, mas quem não, né, tem Exato. períodos da vida de tristeza e dor, né? Exato. Muito atual, muito necessário, né? É porque são ciclos. E ciclos é uma palavra que significa isso mesmo, né? É uma palavra grega, uma série de fenômenos que acontecem, né? Tem começo, meio e fim, né? Em termos da nossa vida, teve começo, está tendo meio, a gente não terminou, né? Mas ela é cheia de ciclos. Exatamente. Né? São vários ciclos que se iniciam, né? Junto, vai se iniciam. Vai fazendo, vai terminando, e a gente, na verdade, são aqueles processos, e a gente tem que fechá-los e partir para outro, né? É como, por exemplo, a adolescência. Tá? Bateu 18 anos, terminou a adolescência. Tem que fechar esse ciclo. Você não pode entrar numa faculdade se portando da mesma maneira ou fazendo as mesmas coisas que fazia, né? Existem as características, né, desse ciclo, no caso, que não dá para levar para o próximo. Que não pode e tudo mais, mas acontece, né? Por isso que a gente conversa sobre isso, né? Porque tem pessoas que se prendem a ciclos. Eles têm tanta variedade, e às vezes eles querem uma mudança na vida deles, mas continuam fazendo a mesma coisa. Exatamente. E a gente sempre diz, quem faz a mesma coisa não pode esperar resultado diferente, né? E vão fechando, porque é assim, tem o nome que tiver, você pode botar o nome de ciclo, de estação, sabe? Mas na nossa vida sempre vai aparecer outras coisas, outras oportunidades, né? São vários processos mesmo, né? E é muito importante a gente estar sensível para observar isso. Sim, às vezes precisa ter coragem para romper com alguns que a gente gosta tanto. Exato. Mas e daí, se é tempo de fechar, né? Exato. Eu acho, porque daí, se você continua, alguma coisa está errada, né? Nós estamos falando sobre isso porque justamente se você permanece equivocadamente, você vai sofrer, né? Não interessa que tipo de ciclo seja. Eu penso, às vezes, até em termos de ministério. A gente gosta tanto de determinado ministério, está fazendo há tanto tempo, mas tem uma hora de parar. Sim. Se você não sabe fechar esse ciclo, o que é que vai acontecer com esse ministério? Pois é, daí ele vai acabar, né, fazendo mal para todo o ministério. Para todo mundo, o crescimento provavelmente não vai acontecer, né? E por mais apegada que você esteja, se você estiver fazendo as mesmas coisas, mesmo em relação ao evangelho, querido, eu acho assim, hoje, em termos de evangelismo, vamos pensar assim, não se evangeliza mais hoje como se fazia há 50 anos atrás, né? Porque você não alcança, existe uma mudança de geração e de tudo mais, né? Então, se a gente não toma a providência e deixa o mal de não saber fechar ciclo, é você pensar que o tempo vai fazer isso por você. Exatamente. E aí você se isenta, né, Sim. daquela responsabilidade de você agir em passa alguma coisa. para o tempo. Quem é o tempo? O que é o tempo? É igual você... O exemplo é bem comum, bem rudezinho, mas é igual uma torneira pingando, tá? Se a torneira está pingando, você deixa com o seguinte pensamento: um dia para de pingar. Primeiro, que é uma improbabilidade, né? Sim. Segundo, neste período todo você vai estar gastando mais água, pagando mais por isso, não é? Exatamente. Por isso que a gente acha importante conversar sobre isso. E a gente quer conversar sobre uns ciclos que são os mais, são os piores na nossa vida, que são os ciclos de dores e de tristeza. Sim, desafiadores das nossas vidas, né? Quem não passa, né? Sabe por quê? Porque essas coisas normalmente chegam sem avisar. Até a própria separação, a morte. Vamos supor que você tem um ente muito querido com um diagnóstico
um prognóstico muito ruim, você sabe que vai terminar mal, mas existe um período até chegar, né? Aqueles que nos pegam de surpresa é assim, saiu de casa e não voltou, né? Exatamente. Sabe? Então, a dor, a tristeza, ela pode ser ocasionada por tudo pode acontecer. Nós não temos conhecimento de nada, a gente não tem ideia do que vai acontecer daqui meia hora, né? Verdade. Uhum. Então, a gente tem que conversar sobre isso mesmo, porque esses ciclos que nos causam dores, preocupações, tristezas, tiram toda a nossa qualidade de vida, mas o que a gente vai falar? Que algumas pessoas se acostumam a viver assim. Não tem? Exatamente, tem. Né? Você falando disso, eu até lembrei da história do povo de Israel, quando estava no deserto, e o Senhor falou para eles, né? Falou para eles, agora vamos, que já deu tempo de vocês estarem dando voltas aqui, vamos seguir, né? E às vezes a gente está desse jeito mesmo, a gente se acostumou numa situação, sendo que o Senhor já está nos levando para uma outra situação, né? Para um outro ciclo, uma novidade de vida, né? Sabe, e às vezes aquilo fica tão real como característica daquela pessoa. Aquela pessoa tem um semblante triste, ela vive um período, e quando você vai se aproximar mais um pouco, saber o motivo, gente, foi coisa que aconteceu há muito tempo atrás e que já deveria estar encerrado aquele ciclo, fechado. Exatamente. É o caso, por exemplo, às vezes de divórcio. Sabe? Vem mulheres até nós dizendo assim que está sofrendo muito por um divórcio e tudo mais. E você diz, como é que aconteceu isso? Isso foi há 5 anos atrás. Uau! Sim. Né? Como é que você pode estar carregando, porque é uma dor, não podemos ir, né? Como é que você pode deixar aberto durante 5 anos um ciclo desse de dor e de tristeza? Porque você vai ter que tratar com ele. É uma ferida, né? É uma ferida que a gente tem, e se a gente não trata, a ferida está aberta, está purulenta. Sim. Então, a gente precisa tratar para que cicatrize, né? A minha avó era muito interessante, que quando a gente ia fazer foto com a minha avó e com o meu avô, a gente fazia uma foto, e na hora da foto, a minha avó falava, não, eu não posso sorrir na foto. Eu, vó, mas a gente está todo mundo aqui se alegrando. Não, mas é porque na minha infância eu sofri muito. E aí o meu avô falava assim, mas a minha vida foi muito mais difícil do que a sua, e eu estou aqui feliz. Falava, né? Sabe? E eu falava, 80 anos, Mirtes, 80 anos. Então tá. E deixa eu te falar uma coisa, me lembrou muito da minha avó também. Tá? A minha avó fez a mesma coisa. A gente olhava para a minha avó e a minha avó era uma pessoa triste. E quando a gente tentava ver o motivo da tristeza, era uma tristeza que tinha acontecido lá no passado, sabe? Em épocas assim que, tipo, casamento arranjado, fazia parte de uma família de 14 irmãos, pouca importância. Ao invés de ela encerrar esse ciclo no dia que casou e começar toda uma história, ela carregava essa, né? Ela carregava essa história. Então, é assim. Alguns estudos dizem que muita coisa muita doença física que acontece, e é bastante o número de pessoas, tem a ver realmente com pessoas que não souberam fechar ciclos. Esse tipo de ciclo que machucavam, que tinham dores, né? Sim. E gozado pensando nisso. A sua avó tinha algum tipo de doença física, não? Tinha. Porque a minha tinha, eu lembro. Porque guardava muito, né? Ela guardava essas coisas justamente com esses ciclos abertos que não fechavam e já não tinha nada a ver com a vida que ela estava tendo. Né? Então, aquilo tudo fez com que ela sofresse disso. Ela morreu por causa disso. A minha avó também, ela tinha uma bronquite, mas que todo mundo diz que às vezes essas coisas é em função do meio, né? E era do meio que ela própria, né? Hoje, nós vivemos numa sociedade onde a dor está estampada na mídia social. São tempos de guerras, são desastres naturais que acontecem por aí. Uma época de casamentos desfeitos, uma das coisas que a gente mais ouve é de separação, né? De dores, né? Enfim, são ciclos mesmo de dores que precisam ser apreendidos. E sabe, eu sempre digo aqui para você que está conosco que um assunto, ele nunca se esgota numa única conversa, principalmente em conversas rápidas aqui, né? Mas o que vem
o que vem para nós, o que a gente quer quando termina uma conversa, que pelo menos algum ponto você tenha retido dessa conversa, né? Então, nessa conversa eu quero que você preste atenção que, por aquilo que a gente conversou até agora, muito dessas coisas estão na nossa mente. A gente deu 2 exemplos tão bons, né? Que foi coincidente, tá, né? Está na nossa mente mesmo, sabe? São coisas assim, de repente eu tenho que sondar com muita clareza, né? Fazer aquele, examine-se o homem a si mesmo. Sim. Por que eu não fechei esse ciclo? Por que eu tomei essa postura? Por que eu me isolei? Exatamente. Porque isso tem consequência, né? E é interessante, Mirtes, isso também de fechar o ciclo, porque enquanto o ciclo está aberto, como o exemplo da torneira, nós estamos gastando a nossa energia naquele ciclo que está Sim. aberto, né? Ao invés de focarmos no ciclo que nós estamos vivendo no presente, no dia de hoje, né? Que tem tanta coisa para a gente colocar a nossa energia, e às vezes a nossa energia não está indo, por quê? Porque nós estamos ainda com vários ciclos abertos, né? E fechadas para aquilo que é novo, que pode Exato. aparecer, eu não posso abraçar, porque eu ainda estou presa àquilo, né? Quantas pessoas perdem oportunidades de tudo, sabe? Oportunidade na vida espiritual, oportunidade da vida natural, de emprego, tudo por estar fechada num ciclo que ela não abandona, até porque eu digo assim, é uma segurança pequena até, né? Exatamente. Nem é tão grande assim, né? Jesus, quando veio trazer um reino, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida com qualidade, né? Então, uma das coisas que a gente tem que eliminar realmente são essas coisas tóxicas, são os nossos pensamentos, porque eu falei que o que impede mesmo você fechar ciclo e mudar é a sua cabeça, é a sua maneira de pensar. Exatamente. Né? Mateus 6, começando no 25, diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a sua vida do que alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, queridos, você veja só, andar ansioso também não é sugestão, não. É ordenança bíblica. Exatamente. Quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, se isso acontece, você está pecando. Exatamente. Né? Eu fico preocupada até de pensar, gente, ansiedade é pecado? À luz da palavra À luz da palavra é. E é interessante, né? Porque a ansiedade e a preocupação não vão resolver nada, né? Pelo contrário. Como ele diz, não vai acrescentar nada, nem um minuto, sabe? E a gente não... Essa nossa preocupação com o futuro faz com que a gente fique no mesmo círculo, né? Dando volta na montanha. E depois dessa instrução dele de não andeis ansiosos, de tudo mais, ele ainda dá a solução. Ele diz, vinde a mim, sabe, entreguem, deixa eu conhecer o que está acontecendo com vocês, vinde a mim quem está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Né? Exatamente. É interessante, né, que isso que Jesus fala, ele fala, vinde a mim todos que estão cansados. E muitas vezes nós estamos cansados pelos ciclos que permanecemos abertos, né? Sim. Por estar gastando essa energia em outros lugares que o Senhor já falou, sai daí, deixa isso, né? É bem isso. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta, nós estamos falando sobre romper com círculos de tristeza, círculos de dor, porque o convite de Jesus é muito claro. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Ele diz, ele faz esse convite, ele diz: traz isso diante de mim, sabe? Porque mesmo a circunstância não mudando, né? Eu não vou ter mais esse sentimento. Isso aconteceu tantas vezes. Lembra quando o povo foi para o cativeiro babilônico? Não teria coisa pior, era tristeza por um povo ser oprimido e tudo mais. O que a palavra de Deus diz que eles deveriam fazer? Casem-se, né? Enfim, aproveitem, vocês estão aí, façam o que tem que fazer, né? E vivam. Eu vou trazer vocês de volta 70 anos depois, mas vai trazer, né? Mas é uma perspectiva quando a gente tem que sair. Vai acontecer um dia, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode ousar. Quer ver um versículo lindo? Eu vou ler. Eu gosto muito, é um dos meus preferidos. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm separado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ai, que Não é lindo. lindo? É muito lindo. A alegria do Senhor é a nossa É força, né? Sabe, então não interessa. Ele diz assim, sabe, Deus fez esse dia para você, tá triste. Não, ele diz assim, esse dia é o que o Senhor fez, aproveite, sabe? Nós temos promessas quanto à tristeza, um dia vai passar, né? Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que eu não pegue literalmente, né? Existe um amanhecer diferente, existe uma esperança, e eu preciso aprender a fechar círculos. Exatamente. Né? E se apegar, né, ao Senhor, que Ele é realmente a nossa alegria. E quando a gente se apega nele, a gente vive isso, a gente vê as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, que né? renovam a nossa esperança, né? É importante isso na nossa Sabe, caminhada. queridos, não é errado sentir tristeza. Ninguém está mandando aqui você ficar rindo à toa, sabe? Mas a Bíblia sugere que no tempo de tristeza eu preciso ser produtiva, sabe? Quando diz de comer as gordas, repartir com outros, até repartir a tristeza é bom. Exatamente. Né? Porque isso a gente divide as cargas, né? Divide, sabe? Por mais que eu sei que cada um sempre pensa que a tristeza dele é maior que o outro, né? Dói mais em mim do que em você, né? Verdade. Mas, sabe? Então, a minha pergunta sempre é assim, você tem sentido triste com frequência, você, né, não é errado, mas eu quero ler a palavra para você. Salmo 35 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha só. É lindo. É lindo demais. E é nisso, né, que a gente tem que colocar a nossa esperança. Situações difíceis, né, vão acontecer. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Nós vamos passar, assim, por tempos difíceis, por tempos mais tristes, por tempos desafiadores, né? Mas a alegria vem pela manhã. O que a gente diz é que você não pode ficar nele. Exato. São ciclos que têm que ser fechados, você não pode ficar nele. Esse mesmo versículo que eu li, eu trouxe uma versão bem contemporânea na Bíblia, que é a Mensagem. Olha que lindo que diz a Mensagem. Diz assim: ele se ira de vez em quando, mas a sua história está repleta de amor. A noite em que seus olhos choram abre caminho para os dias de risada. Olha, você viu lindo. Que versão diferente e bonita, muito né? lindo. Uhum. Eu achei bem especial mesmo, sabe? Eu creio, e é uma prática que a gente tem que ter como cristão, sabe? Davi fazia assim, Davi chegava lá e dizia assim: por que você está batida, minha alma? Não falava, né? Esse é um ótimo exercício, né, Mirtz? Para nós conversarmos conosco mesmo. Sim. Com o nosso interior, com a nossa alma, como Davi fazia. Ele dizia: por que você está abatida? Ele dizia: por que você está perturbada dentro de mim? Aí ele, né? Ele dizia: espera em Deus. Eu vou ler o versículo porque é muito lindo, né? Salmo 43, 5 diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, e Deus
meu, sabe? Queridos, quando a gente confia na bondade de Deus, quando a gente tem essa esperança, nós temos a coragem de fechar esse ciclo, e sim. Porque o que pode manter um ciclo de dor aberto também é uma coisa muito ruim chamada punição. Não tem isso? É verdade. A pessoa está se punindo, mas por quê? Exatamente. Se temos um Deus de perdão, né? Fez alguma coisa, né? Claro. E aí a pessoa se mantém escravo. Por isso a importância da gente ver o que está na nossa mente, né? O que nós tem que ver temos com a pensado. mente, é bem isso Exatamente. mesmo, sabe? Você, o papel de você, que você se assumiu de vítima, uma vítima dentro de um círculo, não tem como você mexer, né? A palavra de Deus diz outra coisa que eu acho bem interessante. Diz que aqueles que semeiam com lágrima, é promessa de Deus, colherão com júbilo, sabe? Sabe, queridos, eu acho assim, na obediência, naquilo que Deus nos ordena a fazer, quando a nossa confiança está posta em Deus, quando a gente não deixa isso, não toma para nós como a nossa responsabilidade, né, de tristeza, que é inevitável, quando a gente tem uma confiança e sabe que Deus está no controle, isso vai nos ajudar, vai nos ajudar muito. Verdade, Mirtz. É importante, né, a gente ver a situação que nós estamos passando. Nós não somos a situação que estamos passando, né? E há pessoas que acabam trazendo a situação que está passando para a sua própria identidade. Né? Uma situação triste ou uma situação desesperadora, e a pessoa traz aquilo para a sua própria identidade. Nós não somos isso, nós somos nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Né? E ainda, só o fato da gente não ter controle sobre isso, né? Eu também já contei isso, mas talvez você não saiba, você vai ouvir agora. Quando você está abatida diante de uma situação triste e tudo mais, mas o seu foco sempre é o Senhor, conosco aconteceu assim. O meu marido estava se preparando para ir fazer um trabalho do Senhor mesmo. Ele ia pregar, levar a palavra em Santa Catarina. Era um almoço com 120 homens. E tudo preparado. Quando ele estava bem perto de sair, a gente recebeu a notícia que minha filha tinha sofrido um acidente de carro. E ela estava já indo, o SEAT foi pegá-la, eu fui com o meu carro, porque eu estava num ponto da cidade, ele em outro, a gente foi. Nós chegamos no hospital, o SEAT entrou com ela, ele só deu uma primeira noção, eu a vi, eu ainda pude vê-la, ele não. Eu vi que ela tinha batido a cabeça, mas estava consciente e tudo mais, e a gente ficou ali meio desesperado, esperando notícia. Quando é o SEAT que deixa, o SEAT deixa ali e vai embora. Você não dá nem para ficar conversando. E não aparecia ninguém para saber da real situação. Um auxiliar ali, que vendo o nosso desespero, um momento de tristeza, falou assim, não, vai ficar tudo bem, não é grave, né? Vai tratá-la. E eu ali do lado do Sanders, ele olhou para o relógio, ele falou, se eu não sair agora, eu não chego a tempo em Santa Catarina para o almoço e nem para o compromisso que eu tenho com Deus. Né? Ia testemunhar, fazer um almoço da DONEP, uma associação. Ele disse, eu não tenho... esse é um momento triste da nossa vida, um momento de desespero, de acidente, mas eu não posso fazer nada pela minha filha. Eu tenho um Deus que pode. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer e Deus vai fazer o que eu preciso. Você vai me dando notícia. Eu estou com o celular ligado, você vai me dando notícia, né? Mas, sabe, você realmente abrir mão, porque aquele que te pediu para fazer alguma coisa, aquele a quem você serve, que você ama, tem muito mais para te dar do que você para ficar fechada numa... Né? E, graças a Deus, terminou bem, de fato. Ele teria perdido mesmo, porque ela saiu do hospital às 4 da tarde, né, até que ficasse tudo bem, mas foi para casa, né? Eu lembrei agora, né, você contando essa história, da história do profeta Elias, quando ficou preso na caverna, né? E ele ficou lá e ele pediu a morte dele. Para ele, o ciclo dele tinha terminado aí, Sim, né? É verdade. E o Senhor falou, e o Senhor o chamou, né? E a voz do Senhor não veio no trovão, não veio no fogo, mas veio naquela brisa suave. E o Senhor falou, vem, saia dessa cova.
Saia dessa caverna, Elias, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? É através da verdade. sua vida. E a partir dali ele ungiu, né? O novo rei. E o Senhor foi levando e ainda tinha muita coisa. E às vezes nós estamos dentro dessa caverna e o Senhor está dizendo, saia dessa caverna, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida e através de você, né? E ele estava querendo fechar um ciclo por conta de uma derrota. E às vezes nós fechamos ou deixamos de fechar por uma coisa que vai se repetir. A respeito de tristeza e dor, talvez o personagem que tenha passado por mais tristeza na vida tenha sido Jó. Né? Tenha sido Jó. Foi tanta coisa ruim, né? Até a própria descrição daquilo que ele vai passando nos deixa mal, né? Vem avisar que um morreu, daqui a pouco vem avisar que morreram os filhos, perdeu o dinheiro, enfim, uma coisa. Aí, né, a gente vem dizer assim, vai dizer assim, a mulher dele disse, onde é que está teu Deus, né? Acho melhor eu ler o texto inteiro, você vai ver. No livro de Jó, capítulo 2, verso do 9 a 10, diz assim, então a sua mulher lhe disse, você ainda retém a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse, você está falando como uma doida. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nossa, sensacional, né? A gente viver debaixo da soberania de Deus e saber que Deus está cuidando de todas as coisas, né? Que Ele é soberano. Isso é um nível de intimidade, de maturidade espiritual. O foco de Jó era não tirar os olhos do foco, porque a própria esposa deu um testemunho dele, falou assim, você ainda está retendo a tua integridade? Quer dizer, ela estava testificando que ele era íntegro, né? E Deus falou dele para nós, disse que ele era tudo isso, né? Ele diz, sabe, olha o sofrimento, blasfema de Deus e morre. Não, ele tinha que ter essa experiência, né? Sabe, quando o remédio para a gente romper esse ciclo da dor é tirar o foco naquilo que está nos machucando, naquilo que está nos deixando triste e colocar em Deus. Exatamente. Que está sobre tudo aquilo, né? Exatamente. Por isso que ele fala, né? Ele fala, levanta os teus olhos para os montes, né? De onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem dele. Vem do Senhor, que fez o céu. Sabe? Então, eu acho que até ela pode ser uma experiência para nós, né? A dor e tristeza até, há uma oportunidade de testar a maior bondade de Deus, ainda, além daquela que a gente já conhece em momentos de alegria, talvez. Não é bem assim? Né? Exatamente. Sabe? Todas as coisas são colocadas assim. No livro de Jó, a gente já sabia que ele buscava o Senhor, com tudo isso. Ele buscava, Deus elogiou, a mulher dele, que testemunhou dele, era íntegro. Depois de toda essa tristeza, sabe o que Jó diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Ele aprendeu mais ainda, ele se tornou melhor do que ele já era. Exatamente. Com uma experiência de dor e de tristeza, né? Nas experiências de dor, né, e de tristeza, são uma oportunidade para nós nos aproximarmos ainda mais de Deus e ter esse relacionamento, né, de com Ele andar, né? E Deus o recompensou. Diz a palavra que de tudo aquilo que ele perdeu, Deus retribuiu 10 vezes mais, né? O que a gente quer mesmo é que você não fique sofrendo, que você não fique fechado em ciclos tão ruins, porque a promessa de Deus, estando com os olhos focados nele, vai passar, né? Amém. Era o que a gente tinha para você, a gente agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.